A pressão despencou. 70/40. Adrenalina intravenosa agora. A voz firme de Danilo Rogatyov cortou o silêncio tenso da sala de cirurgia como uma lâmina. Rápido. As luzes esverdeadas dos refletores brilhavam no suor que escorria pelas têmporas do cirurgião, enquanto seus dedos, envoltos nas luvas estéreis, pairaram sobre o tórax aberto do paciente. O coração, o músculo trêmulo sob suas mãos, pulsava de forma irregular, como se a qualquer momento pudesse parar de vez. Dr. Rogatyov, não seria o caso de... Começou a anestesista hesitante. Ainda não, interrompeu ele seco. Não é hora de desistir. Sobre a mesa operatória, Ignat Semyonovich Burtsev, um serralheiro de 45 anos do bairro industrial, lutava entre a vida e a morte. 4 horas antes, havia chegado ao hospital com um infarto agudo. Agora seu peito estava exposto como as páginas de um livro, e Danilo lia ali uma história de resistência. Os monitores mostravam uma melhora tímida no fluxo sanguíneo, mas a situação ainda era crítica. A circulação está se restabelecendo, mas continua instável, comentou Lídia Stepanovna, a enfermeira-chefe, sem tirar os olhos dos aparelhos. Danilo assentiu concentrado. O momento mais delicado estava por vir, a colocação do enxerto na artéria danificada. Um tremor, 1 segundo de dúvida, 1 milímetro de erro e seria o fim. Ignat deixaria para trás 3 filhos e uma esposa com deficiência, dependente de seus cuidados. De repente as luzes piscaram. Danilo sentiu uma presença estranha ao seu lado, como se o ar tivesse se tornado mais denso, quase palpável. Então percebeu algo incrível. Mãos invisíveis se sobrepunham às suas, guiando-as com uma precisão sobrenatural. Uma voz familiar ecoou em sua mente, clara como o dia: "Não desista, filho. Cada vida tem valor." Era a voz do pai. Tão real que ele instintivamente olhou ao redor, mas na sala só estavam os membros da equipe, absortos em suas tarefas. "Tudo bem, doutor?" perguntou Lídia Stepanovna, notando sua expressão confundida. "Sim", respondeu ele, engolindo em seco. "Passe-me a pinça." Seus dedos antes tensos, agora moviam-se com uma exatidão impressionante. A área mais complexa da artéria, que parecia inoperável, cedeu como se uma força invisível a moldasse. Os monitores começaram a mostrar sinais animadores. "Inacreditável", murmurou o assistente, observando os números se estabilizarem. 1 hora depois, Danilo dava os últimos pontos, fechando o tórax de Ignat. O coração batia firme, o fluxo sanguíneo estava restaurado. "Se não houver complicações, o prognóstico é positivo", disse ele, retirando as luvas. "O senhor fez outro milagre hoje, doutor", sorriu Lídia Stepanovna, tirando a máscara. "Não fui eu", corrigiu Danilo, abanando a cabeça. "Fomos todos nós." A sala dos médicos o recebeu com um silêncio pesado e o cheiro de café frio. Ele afundou na poltrona, desabotoando o jaleco cirúrgico. O cansaço o esmagava como chumbo. Era a 3ª cirurgia em menos de 24 horas, a 2ª em estado crítico. Seus olhos caíram sobre uma foto emoldurada em madeira simples. Um menino de 13 anos, sardento e de olhos brilhantes, sentado nos ombros de um homem alto fardado. Pai e filho Rogatyov, diante de um posto de controle militar. Março de 2003. A última foto feliz. Danilo estendeu a mão, pegou o retrato e pressionou-o contra o peito. "Você esteve lá, pai?" sussurrou. "Na sala de cirurgia. Eu ouvi sua voz." Do lado de fora, a neve de janeiro cintilava nas ruas adormecidas de Zaretia. Ele fechou os olhos, e a memória o transportou para o dia da despedida. "Não se preocupe, filho, são só 3 dias", dissera o pai, sorrindo enquanto bagunçava seus cabelos. "Volto a tempo do seu jogo de basquete. Prometo." Uma viagem a trabalho em Moscou. Um contrato importante. 3 dias que se transformaram em 21 anos. O telefone vibrou, arrancando-o das lembranças. Na tela, o nome de Vera Nikolaevna, a vizinha. "Danilo, desculpe ligar tão tarde", sua voz soava aflita. "Sua mãe. Acho que o senhor deveria vir." Ele apertou a ponte do nariz, sentindo algo se partir dentro de si. "O que aconteceu, Vera Nikolaevna?" "O de sempre." Suspirou ela. Acordou gritando que o Alexei Danilovich a chama, que ele está com dor. Chorou a noite toda. "Eu lhe dei chá remédios. Mas o senhor sabe que nada adianta." "Eu sei", respondeu Danilo com a voz rouca. "Diga a ela que passarei pela manhã, depois do plantão." "Já falei." "Segure firme, meu querido." Ele desligou e enterrou o rosto nas mãos. Cada ligação dessas doía mais do que a faca mais afiada em uma cirurgia. Sua mãe nunca havia superado a perda. Durante 21 anos, esperou, acreditou, se consumiu na esperança. E a cada ano essa fé a afastava cada vez mais da realidade. Alguém bateu levemente à porta.
Entre. Lídia Stepanovna, já de roupas comuns, apareceu com uma caneca de chá fumegante e uns sanduíches. O senhor não come nada desde ontem, disse, colocando tudo sobre a mesa. Precisa se alimentar. Obrigado, agradeceu Danilo com um sorriso cansado. Sente-se um pouco. A enfermeira acomodou-se na cadeira à sua frente. Seu rosto, marcado por rugas de expressão, transmitia uma compreensão silenciosa. 6 anos trabalhando juntos a tornaram conhecedora de suas dores. Como está o Ignat Semyonovitch? Perguntou ele, tomando um gole do chá. Estável, suspirou ela. Antes da cirurgia, conversei com a esposa. 3 filhos, ela com deficiência desde um acidente na fábrica. A usina fechou há 3 anos, não há emprego na cidade. Ignat trabalhava em 2 lugares para sustentar a família. O coração não aguentou. Danilo baixou a cabeça. Se não fosse você, doutor, se não fosse todos nós, começou ela. E mesmo assim, interrompeu ele, amargo. O mundo é injusto demais. Lídia Stepanovna balançou a cabeça. Uns nadam em luxo, outros como Ignat chegam aqui à beira da morte, e ainda ouvem que não há vagas. É uma vida humana, não um número. Danilo apenas assentiu. Aquela ideia o perseguia desde que escolhera a medicina. Os ricos tinham acesso aos melhores hospitais do mundo, enquanto os trabalhadores comuns dependiam de um milagre. O telefone tocou novamente, cortando a conversa. Era a emergência. Dr. Rogatiov, temos um caso grave de acidente. A voz do plantonista soava tensa. Paciente em estado crítico, traumatismo múltiplo, hemorragia interna. Precisa de cirurgia urgente. Já vou, respondeu ele, levantando-se. Preparem a sala. Uma pausa. Espere. O diretor mandou recusar a internação. O paciente não tem documentos, parece ser um morador de rua. Danilo sentiu o sangue gelar. O quê? Onde está o Koutilin? Na recepção. Vou agora. Lídia Stepanovna olhou para ele, alarmada. O que foi? Koutilin se recusa a atender um ferido de acidente porque é um mendigo sem documentos, disse ele com nojo. De novo essa história de dinheiro, resmungou ela. Para ele, uma vida é só mais uma linha no balanço. Enquanto se dirigia à recepção, Danilo sentiu um frio na espinha, uma intuição de que aquela noite mudaria tudo. Ao passar por uma pequena janela que dava para o pátio interno do hospital, algo chamou sua atenção. Uma andorinha batia repetidamente contra o vidro como se tentasse entrar, desesperada. Em pleno janeiro, quando todas as aves já deveriam ter migrado, aquela pequena criatura lutava contra o frio e a escuridão. Danilo segurou a respiração. No peito de seu pai, havia uma tatuagem, uma rosa dos ventos com uma andorinha no centro. É meu amuleto, filho, costumava dizer Alexei Danilovitch. A andorinha sempre encontra o caminho de casa, não importa o que aconteça. A ave bateu mais uma vez contra o vidro e desapareceu na noite. Danilo piscou, incerto se aquilo era real ou apenas um delírio de exaustão. Mas uma estranha certeza o invadiu. Aquela não era uma coincidência. Era um sinal. Aquela sensação, um misto de ansiedade e esperança, permaneceu com ele ao empurrar as portas do pronto-socorro. Não desista, filho. Toda a vida é sagrada. O ar pesado, carregado de umidade, álcool e desespero, envolveu Danilo assim que entrou. À sua frente, o diretor Koutilin cruzava os braços sobre o peito, os olhos pequenos e desdenhosos semicerrados ao vê-lo. E Rogatiov arrastou as palavras com ironia. Decidiu fazer de herói? Seu plantão, aliás, já terminou. Onde está o ferido? Danilo ignorou a provocação. Koutilin apontou com um gesto seco para a sala de exames. Seu cliente está lá. Mas aviso desde já, não há verba no orçamento para tratar esse vagabundo. Se insistir, descontaremos do seu salário. Sem responder, Danilo passou por ele. Dentro da sala, a enfermeira e o médico plantonista examinavam o homem na maca. Seus rostos se iluminaram ao vê-lo. Graças a Deus, doutor, suspirou a enfermeira. Já não sabíamos mais o que fazer. O paciente estava deitado, imóvel. Ao se inclinar sobre ele, Danilo sentiu o peito apertar. O homem devia ter entre 55 e 60 anos, mas a vida havia esculpido seu rosto com mão brutal. Não eram rugas de sabedoria, mas sulcos profundos cavados pela dor. Cabelos grisalhos emaranhados de sangue e sujeira. A pele, esticada sobre os ossos como pergaminho sobre um esqueleto, tinha a textura áspera de madeira envelhecida. Suas roupas, um farrapão humano, uma jaqueta rasgada outrora azul de macacão de trabalho, calças desbotadas até virarem cinza, botinas com solas presas por arame. E acima de tudo, um cheiro denso não apenas de suor e terra, mas daquele odor único que emana de quem perdeu até a esperança. O que aconteceu com ele? Perguntou Danilo enquanto calçava as luvas.
Atropelado na estrada, respondeu o médico. O motorista o trouxe e foi embora. Sem documentos, sem identificação. Pressão crítica, pulso filiforme, múltiplas fraturas nas costelas, suspeita de ruptura de baço e hemorragia interna. Já administramos analgésico e soro, mas... Preparem a sala de cirurgia, cortou Danilo. Agora. E a autorização do diretor? Hesitou a enfermeira. Assumo total responsabilidade. Nesse momento, Courtland entrou na sala, torcendo o nariz com nojo ao se aproximar da maca. Meu Deus, que fedor, resmungou. Esses parasitas se multiplicam como ratos. Olhou o homem com desprezo. Deixem esse bêbado morrer na sarjeta, que é o lugar dele. Por que gastar recursos da hospital com quem se joga debaixo de carro? Danilo endireitou-se lentamente. Havia algo em seu olhar que fez a equipe recuar instintivamente. Ele tem um coração que ainda bate, disse a voz baixa, mas cortante como lâmina. Isso basta. Courtland riu com escárnio. Ah, o Salvador. Vai pagar do próprio bolso então? E os medicamentos? E a cama? E a comida para esse indivíduo? Sim, respondeu Danilo, sem pestanejar. Se necessário, arcerei com tudo. Agora peço que se afastem e nos deixem trabalhar. O diretor abriu a boca para retrucar, mas algo no rosto do cirurgião o fez recuar. Limitou-se a um sorrisinho venenoso. Está bem, Rogatiov, mas não venha chorar depois. A sala de operação encheu-se com o zumbido dos aparelhos e as ordens secas de Danilo. A vida daquele homem escorria entre seus dedos como areia. Pressão caindo. Gritou a anestesista. 60/30. Perda de sangue crítica, confirmou o assistente. O baço estava quase partido ao meio. Danilo trabalhava em silêncio rápido, preciso. Suas mãos se moviam com a mesma exatidão de horas antes, quando salvara o serralheiro Ignati, mas algo lhe dizia, este será diferente. Lídia Stepanovna, chamada às pressas, posicionou-se ao seu lado como uma escudeira leal. Hoje o senhor está fazendo um milagre, Danilo Alexeyevich murmurou, passando-lhe os instrumentos. Só estou fazendo meu trabalho, respondeu ele, seco. 1 hora depois, os monitores apitaram em alarme. Assistolia, anunciou a anestesista. O coração parou. Iniciando reanimação, comandou Danilo. Adrenalina, injetada diretamente no ventrículo. As mãos do cirurgião pressionaram o peito do paciente em ritmo preciso. Vamos, respire. Não morra agora. Alguém deve estar esperando por você. Silêncio. Só o bip agudo dos aparelhos, marcando a ausência de vida. Mais uma descarga. Danilo pegou o desfibrilador. O corpo sacudiu na maca, mas o coração permanecia mudo. Deus nos ajude, sussurrou Lídia Stepanovna. Pela primeira vez na operação, Danilo sentiu medo. Um frio que paralisava a ponto que aquele homem morria em suas mãos. Um desconhecido. Um ninguém. Partia sem saber que talvez alguém o chorasse. Mais adrenalina. Ordenou, retomando a massagem. Não se atreva a morrer, ouviu? No quarto choque, o coração finalmente tremeu. Fraco, hesitante, mas uma linha sinuosa apareceu no monitor. Atividade cardíaca. Exclamou a anestesista aliviada. A cirurgia seguiu. 2 horas de tensão insuportável. E então, outra parada. Danilo Alexeyevich, Lídia Stepanovna olhou para a linha reta no monitor. Talvez, já tenhamos feito tudo o que podíamos. Não. Rugiu Danilo, agarrando o desfibrilador. Não hoje. Seus movimentos eram quase desesperados, como se não lutasse apenas por uma vida alheia, mas por algo que lhe pertencesse. E então aconteceu o impossível. Na sala estéril, fechada a 7 chaves, uma andorinha apareceu. Ninguém viu por onde entrou. Simplesmente estava lá, girando sobre a mesa de operação como um pequeno redemoinho negro. De onde veio esse pássaro? Espantou-se o assistente. Danilo levantou os olhos. A andorinha traçou um círculo sobre o paciente e pairou, batendo as asas, exatamente sobre seu peito. Nos olhos minúsculos da ave, Danilo julgou ver algo humano. Um pedido, uma esperança, um chamado. Um calor estranho percorreu suas mãos. Pegou o desfibrilador novamente. Choque. O corpo estremeceu. E no monitor, um ritmo fraco, porém estável, surgiu. Inacreditável, murmurou a anestesista. A andorinha deu mais uma volta e sumiu, tão misteriosamente quanto aparecerá. A cirurgia entrou em sua fase final. Danilo removeu o baço destruído, estancou a hemorragia, suturou as rupturas internas. Restava apenas fechar a incisão. Comecem a sutura, ordenou, enxugando o suor da testa com o antebraço. Quando o assistente limpou o peito do paciente, Danilo congelou. Sobre a pele pálida, marcada por cicatrizes e hematomas, uma tatuagem desbotada se destacava, uma rosa dos ventos com uma andorinha no centro, idêntica à de seu pai.
Suas mãos começaram a tremer. O ar nos pulmões virou gelo. O tempo parou. Danil Alexeyevich, chamou Lídia Stepanovna alarmada. O que foi? Ele recuou ofegante, os olhos fixos na tatuagem. O mundo ao redor se dissolveu como tinta sob a chuva. Essa tatuagem, sua voz era um sussurro rouco. Eu já vi antes. Arrancou a máscara do rosto com um gesto brusco, atirou as luvas no chão e saiu correndo da sala de cirurgia, deixando para trás uma equipe atonita para terminar o procedimento. No corredor vazio, encostou-se à parede e deslizou até o chão, cobrindo o rosto com as mãos. O corpo tremia em espasmos incontidos, lágrimas quentes escorriam por suas faces impossíveis de conter. Uma única ideia martelava em sua mente a absurda impossível, mas a única que fazia sentido. Será que é ele? Meu pai? O coração batia com tanta força que parecia prestes a romper as costelas. Danil tentou respirar, mas cada inspiração era uma luta, como se tivesse esquecido como se faz. Uma onda de pânico o engolfou. Ante seus olhos, imagens se sucediam em flashes dolorosos. O menino de 13 anos despedindo-se do pai na estação de trem, a mãe chorando em silêncio no travesseiro, noite após noite, os anúncios de pessoa desaparecida nos jornais, as intermináveis idas à polícia, a esperança que gota a gota se esvaía com o tempo. E agora aquele homem sem teto destroçado à beira da morte com a mesma tatuagem do pai. Papai, sussurrou Danil balançando-se no chão do corredor do hospital, a voz quebrada pelo desespero. Será que é você? Onde esteve todos esses anos? Voltou para a sala dos médicos como um sonâmbulo, os passos mecânicos, as mãos trêmulas. Lídia Stepanovna fez menção de segui-lo, mas algo em seu olhar a deteve. Aquela dor não cabia em palavras. Ao fechar a porta atrás de si, atirou-se sobre a escrivaninha. Gavetas foram abertas com violência, papéis voaram pelo chão. Até que no fundo da última gaveta, debaixo de uma pilha de revistas médicas, encontrou o que procurava. Um envelope gasto, amarelado pelo tempo, com as poucas fotografias que sempre carregava consigo. Tem que estar aqui. Tem que estar, repetia, enquanto dedos febris reviravam os retratos. Natal de 2001. Férias na Crimeia. Aniversário da mãe. Aqui. Verão de 2002. A Dasha nos arredores de Moscou. Um dia abrasador de julho. O pai podando os arbustos, a camisa aberta até a cintura. Danil agarrou a foto e a aproximou dos olhos. Na pele morena do pai, a tatuagem saltava aos olhos, a rosa dos ventos com a andorinha no centro. Cada linha, cada traço, até mesmo uma pequena imperfeição no setor esquerdo da bússola. Tudo igual. Igual ao que acabará de ver no peito daquele homem sem nome. As pernas fraquejaram. Danil desabou na cadeira sem tirar os olhos da imagem. A fotografia tremia em suas mãos como uma folha outonal. Meu Deus, murmurou a voz embargada. É você, papai. As memórias o inundaram como uma enxurrada. Danil, aos 12 anos, sentado nos degraus da varanda da Dasha, observando o pai cortando lenha. O sol brilhava na pele bronzeada, iluminando a tatuagem. Papai, por que escolheu justamente uma andorinha? Alexei Danilovich sorria, enxugando o suor da testa com o antebraço. Você sabe, filho, a andorinha é uma ave especial. Os marinheiros acreditavam que ela sempre guiava de volta para casa. Por mais longe que o destino os levasse, ela mostrava o caminho de volta à terra natal. E você foi marinheiro? Não, riu o pai. Mas nós, engenheiros militares, às vezes também nos perdemos em um mar de informações. Essa tatuagem é meu amuleto, para sempre voltar para você e sua mãe. Alexei Danilovich Rogatyov, engenheiro militar de um instituto secreto de pesquisas, especialista em sistemas de comunicação. Inteligente, bondoso, justo. O orgulho e o esteio da família. Março de 2003. Uma manhã na estação de trem. O pai com uma mala na mão. Uma viagem a trabalho para Moscou. Papai, não vá, pediu Danil de repente com a voz trêmula de um pressentimento que não conseguia explicar. O pai afagou seus cabelos. Não tenha medo, filho. Volto logo. São só 3 dias para assinar um contrato de modernização dos sistemas de comunicação militar. O projeto vale milhões. A direção deposita grandes esperanças. E quando eu voltar, irei direto ao seu jogo de basquete. Prometo. Palavra de oficial. Palavra de oficial. Foi a última promessa que não pôde cumprir. O trem o levou para o desconhecido. Uma viagem de trabalho da qual nunca voltou. Nem em 3 dias, nem em uma semana, nem em um mês. Danil apertou a fotografia com tanta força que amassou as bordas. O que aconteceu naquela viagem fatídica? Por que o pai estava sem documentos, sem memória, sem lar? Quem o jogará do trem e por que em 21 anos ninguém o encontrara?
As perguntas giravam em sua cabeça como um redemoinho, mas o tempo não esperava. Daniil olhou para o relógio. Manhã. A cirurgia durará a noite toda, e agora precisava ir até a mãe. O apartamento o recebeu com o cheiro do desespero e do ar parado. A casa no 5º andar de um prédio Khrushchevka, onde Daniil passará a infância, há muito se transformará em um mausoléu de memórias. A vizinha, Vera Nikolaevna, o interceptou na escada. Obrigado por ter vindo, Danilusha. Ela não dormiu a noite toda, andando de um lado para outro. Levei chá para ela, mas nem tocou. Obrigado por cuidar dela, respondeu Daniil com um sorriso cansado. Ora, que é isso? Desdenhou a vizinha. Eu e sua mãe somos como irmãs há 30 anos, lado a lado. Coitada, se consumiu de tanto esperar. Daniil entrou em silêncio. Na entrada, como um fantasma do tempo parado, pendurado estava o antigo casaco do pai. Ninguém o tocará em 21 anos. Só a mãe às vezes encostava o rosto no tecido, como se tentasse captar um vestígio do cheiro que há muito se dissipara. Helena Mijailovna estava sentada junto à janela da sala, com uma agulha de tricô nas mãos. Os cabelos grisalhos presos no mesmo coque de quando era jovem, o rosto magro, os olhos apagados. Um dia fora uma beleza, a professora mais jovem da escola. Agora era apenas uma sombra de si mesma. Mamãe chamou Daniil baixinho. Ela levantou os olhos e esboçou um sorriso frágil. Danilosha, meu filho, você veio. Eu sabia que veria. Daniil aproximou-se. Seu olhar pousou na mesa da cozinha. 2 pratos, 2 conjuntos de talheres. Um para o filho, outro para o marido que logo voltaria. Na parede, um calendário ainda marcava março de 2003. Sentou-se ao lado da mãe e tomou suas mãos nas suas. Estavam frias com veias saltadas, mas os dedos ainda se moviam com destreza, tecendo ponto após ponto. O que está tricotando, mamãe? Um suéter para o seu pai, respondeu ela, simples. Quando ele voltar vai fazer frio. Precisa estar quente. O coração de Daniil se partiu. Aquele suéter ela começara a tricotar no ano em que o pai desaparecera. Em 21 anos deveria estar pronto há muito tempo, mas Helena desmanchava as partes terminadas, encontrando nelas erros inexistentes, e recomeçava. Mamãe, você precisa descansar. Está muito pálida. Não tenho tempo para descansar, filho, balançou a cabeça. Seu pai pode voltar a qualquer momento. Preciso estar preparada. Daniil tirou com cuidado o tricô de suas mãos e o colocou de lado. Só então notou como os olhos da mãe estavam inchados. Ela chorara a noite toda. Mamãe, o que aconteceu? Vera Nikolaevna disse que você teve pesadelos de novo. Helena Mijailovna apertou com força as mãos do filho. Danilosha, sonhei a semana toda com a mesma coisa. Ele me chama, diz que está no hospital, que sente dor. Sua voz tremia. Está tão magro, tão horrível. Mas está vivo. Sinto no meu coração de mãe. Ele está vivo. Lágrimas escorriam por seu rosto. Daniil a abraçou, pressionando-a contra si, sentindo algo dentro de si se romper. Que cruel ironia do destino. Na mesma noite em que a mãe tivera aqueles sonhos, ele operara um homem com a tatuagem do pai. Chore, mamãe, sussurrou acariciando suas costas. Chore. Todos pensam que estou louca, soluçou Helena. Os vizinhos cochicham pelas costas. Pobre coitada, 20 anos esperando um morto. Mas eu sei que ele está vivo. O coração de mãe não engana. Daniil olhava para ela e via o que a esperança infinita fizera com sua mãe. 21 anos de espera sugaram sua essência. Abandonar o magistério que amava. Para ficar em casa caso ele voltasse. Deixará de encontrar as amigas. Seu mundo encolhera até os limites daquele apartamento-túmulo, onde tudo permanecia igual ao último dia antes da partida do marido. E era justamente por isso que Daniil se tornara médico, para salvar outros, já que não conseguirá salvar a própria família. Para que nenhuma outra família passasse pelo que eles haviam passado. Que ironia amarga era essa, salvar estranhos enquanto via a pessoa mais querida se apagar lentamente. Helena endireitou-se de repente, enxugando as lágrimas. Uma estranha animação tomou conta de sua voz. Você sabe o que sonhei ontem? Uma andorinha batia na nossa janela, como se quisesse dizer alguma coisa. E hoje acordei com um pensamento. Preciso ir à igreja, acender uma vela pela saúde. Não pelo repouso, como todos me aconselham, mas pela saúde. Daniil congelou. A andorinha era a mesma que ele vira no hospital. Hesitante, tentou escolher as palavras. Mamãe, e se papai voltasse, mas diferente? Doente? Não como antes. Você o aceitaria? Helena olhou-o com surpresa. Que pergunta boba, Daniil. Claro que aceitaria. O amor não depende da aparência. O corpo envelhece e adoece, mas a alma permanece a mesma.
Eu o reconheceria entre mil, mesmo que ele tivesse esquecido quem é. Um nó apertou a garganta de Daniil. Como contar? Como prepará-la para a possibilidade de que naquela enfermaria jazia um homem sem teto com a tatuagem do pai? E se fosse realmente Alexei, mas irreconhecível, sem memória, destruído? Seu coração suportaria o choque? E se não fosse ele? Se a tatuagem fosse mera coincidência, essa nova esperança a destruiria de vez. Daniil, o que há com você? A mãe escrutinava seu rosto. Seus olhos estão tão estranhos. Aconteceu algo? Não, não, respondeu ele, apressado. Só não dormi a noite toda. A operação foi complicada. Meu salvador, Helena acariciou-lhe a face com ternura. Todo igual ao seu pai. Ele também sempre ajudava as pessoas. Daniil abraçou-a novamente, fechando os olhos. A decisão surgiu sozinha, precisava ter certeza absoluta. Faria exames, tentaria recuperar a memória do paciente e só então, se fosse realmente o pai, revelaria a verdade à mãe. Preciso ir ao hospital, disse, levantando-se. Promete que vai comer e descansar? Prometo, mamãe. Vá então. Salve vidas. Eu ficarei esperando, sorriu ela. Sei esperar. Na rua, Daniil inspirou fundo o ar gelado. O amanhecer de janeiro tingia os telhados de rosa. Ao longe, o apito de um trem ecoava, igual ao que 21 anos antes, levará Alexei Danilovich Rogatiov para sempre. Encontrarei a verdade, papai prometeu em silêncio. Custe o que custar. A noite desceu sobre Zarechi, envolvendo o hospital em um véu azulado. Nesse horário, o prédio adormecia em um semissono. A equipe de plantão falava em voz baixa, os passos soavam abafados, e o tempo arrastava-se mais devagar que o habitual. Daniil estava em seu consultório, os olhos fixos nas cardiogramas sem enxergá-los. Os pensamentos giravam em torno do homem na UTI, um desconhecido que poderia ser o mais próximo de si. Se um ano antes alguém dissesse que seu pai estava vivo, ele teria rido da crueldade da piada. Mas agora, um batimento na porta o arrancou das reflexões. Entre. Na soleira estava Lídia Stepanovna. Vestira um uniforme limpo, mas a exaustão marcara olheiras sob seus olhos. Daniil Alexeyevich, você deveria descansar. Está de pé há 2 dias. Não consigo, balançou a cabeça. Como ele está? Estável. Grave, mas o período crítico passou. Um silêncio pairou. Daniil olhava para a foto do pai que deixará sobre a mesa, a dacha, a tatuagem, o sorriso, tudo o que restava da vida anterior. Lídia Stepanovna finalmente disse, decidido. Preciso contar uma coisa. Sente-se, por favor. A enfermeira acomodou-se na cadeira, observando-o com preocupação. Ele estendeu-lhe a fotografia. Lembra quando saí correndo da sala de cirurgia ao ver a tatuagem? Claro. Você nos assustou. Olhe isto. Lídia Stepanovna examinou a foto, depois fitou Daniil. Seus olhos brilharam com compreensão. Esse homem, a voz dele falhou. Pode ser meu pai. Ela levou as mãos ao peito, ofegante. Meu Deus! A tatuagem é idêntica? Até nos menores detalhes. Sim. E a idade e a constituição física coincidem. Daniil esfregou as têmporas. 21 anos atrás, meu pai desapareceu. Uma viagem a Moscou, e pronto, como se a terra o tivesse engolido. Lídia Stepanovna alternava o olhar entre a foto, o rosto feliz de um homem de olhos claros, e a figura emaciada do paciente na UTI. 2 versões de uma mesma pessoa, separadas por um abismo de anos e sofrimento. Preciso saber a verdade, afirmou Daniil firme. É necessário um exame completo, uma ressonância magnética do cérebro. Mas Kolotilin nunca autorizará. Já ameaçou descontar os custos da cirurgia do seu salário. Então faremos sem o conhecimento dele. A enfermeira hesitou, mas assentiu com determinação. Estou com você, Daniil Alexeyevich. Chamaremos Semyon Yakovlevich. Sem ele, ninguém liga o aparelho de ressonância. Você acha que ele topará? Com certeza, sorriu ela. Ele trabalhou com seu pai. Não se lembra? Daniil imobilizou-se. Semyon Yakovlevich estava no mesmo instituto que Alexei Danilovich. Sim. Depois que fecharam o departamento, ele se requalificou como técnico em equipamentos médicos. Sempre fala bem do seu pai. Era como se mais um fio do destino se esticasse do passado, costurando os retalhos rasgados do tempo. Uma centelha de esperança acendeu-se em Daniil. Talvez não fosse coincidência, mas o próprio destino os reunindo naquela noite. 2 médicos saíram do corredor, discutindo animadamente algum seriado. Lídia Stepanovna inclinou-se rapidamente sobre o paciente, fingindo verificar os sinais vitais. Os médicos passaram sem sequer olhá-los direito, cena comum em um hospital. Quando os passos se afastaram, os 3 soltaram o ar que prendiam.
Deus nos ajude a descobrir a verdade, murmurou Lidia Stepanovna, persignando-se. O setor de diagnóstico por imagem estava vazio e escuro. Semyon Yakovlevich acendeu apenas a luz da sala de controle, deixando o restante do ambiente na penumbra. Vamos fazer os exames sem registro, explicou, enquanto ligava os equipamentos. Depois que apagarmos os rastros do sistema, ninguém saberá. Cada etapa foi executada com a precisão de uma operação militar. Preparação do aparelho, transporte do paciente, ajuste dos parâmetros. Finalmente, o corpo daquele homem sem nome em quem Daniil esperava reconhecer o pai, deslizou para dentro do tubo do ressonância magnética. Começando, anunciou Semyon Yakovlevich acionando os comandos. Uma série completa de imagens do cérebro. O zumbido do aparelho encheu a sala. Nos monitores, cortesia após cortesia, o cérebro daquele homem sem identidade revelava seus segredos. Daniil, que tinha formação básica em neurocirurgia, analisava as imagens com crescente ansiedade. Em algum lugar daquelas pregas de tecido cinzento, deveria estar a resposta. Olhem aqui, exclamou Semyon Yakovlevich de repente, apontando para a tela. Na região temporal do hemisfério esquerdo, uma formação escura do tamanho de uma noz grande se destacava com nitidez. Uma hematoma, murmurou Daniil. Antiga. Encapsulada. 21 anos antes, um golpe violento na cabeça. Semyon Yakovlevich balançava a cabeça enquanto examinava as imagens. É um milagre que ele tenha sobrevivido, comentou. Hemorragia na área temporal. Justamente a região da memória da identidade. Não é de estranhar que não saiba quem é. Daniil observava a tela em silêncio. O hematoma comprimia exatamente as áreas responsáveis pela memória autobiográfica, pelos registros de uma vida, pela noção de si mesmo. Aquela massa escura sufocava as lembranças como uma sombra sobre o passado. Dá para consertar? Perguntou, quase sem voz. Teoricamente sim, respondeu Semyon Yakovlevich cauteloso. Se removermos o hematoma, aliviaremos a pressão sobre as estruturas cerebrais. Mas, Daniil Alexeyevich, estamos falando de uma neurocirurgia de altíssima complexidade, com risco real de morte. Eu entendo, assentiu Daniil, mas é a única chance de devolver a memória a ele, de devolver a vida. Ao amanhecer, levaram o paciente de volta à UTI. Ninguém notou a ausência noturna. No prontuário, apenas uma anotação rotineira, estado estável. Daniil não se afastou do leito. Sentado ao lado, estudava o rosto emagrecido daquele homem, tentando enxergar nele os traços do pai. Agora que sabia o que procurar, a semelhança ficava cada vez mais clara. O queixo, o formato das orelhas, o arco das sobrancelhas. Por volta das 7 da manhã, o paciente abriu os olhos. O olhar turvo, desfocado, vagou pela enfermaria até pousar em Daniil. Não havia reconhecimento, apenas a confusão de alguém que perdeu a si mesmo. Bom dia, disse Daniil, suave. Como você está se sentindo? O homem o encarou por longo tempo, como se tentasse decifrar o sentido da pergunta. Então, com esforço, murmurou. Dói. A cabeça dói. Uma pausa angustiante como uma corda esticada ao limite. Quem eu sou? 3 palavras simples que atravessaram Daniil como uma lâmina. O homem que poderia ser seu pai não sabia nem mesmo o próprio nome. Rogatiov apertou sua mão. Você está seguro. Vamos ajudar você a lembrar. Eu prometo. Algo brilhou nos olhos do paciente, gratidão, esperança, e se apagou. Ele voltou a falar, escolhendo as palavras com dificuldade. Trem. Eu me lembro. Um trem escuro. Alguém gritava. Depois, nada. Cada sílaba ecoava como um golpe no peito de Daniil. Fragmentos de memória, estilhaços de uma vida despedaçada. Aquele mesmo trem que levará seu pai embora 21 anos antes. Você se lembra para onde o trem ia? Perguntou, contendo a emoção. O paciente franziu a testa, esforçando-se para concentrar-se. Depois abanou a cabeça. Não, só o barulho das rodas. Escuro. Medo. Lidia Stepanovna entrou na enfermaria com uma bandeja de medicamentos. Ao ver o paciente acordado, sorriu. Graças a Deus, nosso querido acordou. Ficou ao lado de Daniil, sem esconder as lágrimas. O coração sensível da enfermeira, que já vira tanto sofrimento, não conseguia permanecer indiferente àquela tragédia. Daniil continuou com cuidado. E rostos? Você se lembra de algum rosto? O homem tensionou-se novamente como se tentasse furar a névoa da amnésia. Rostos, muitos rostos. Estranhos. Calou-se. Então, de repente, disse. Andorinha. Uma andorinha? Uma tatuagem? A voz de Daniil falhou. O coração disparou. Não, de verdade. Voava ao lado do trem e mostrava o caminho. Lidia Stepanovna persignou-se.
A imagem da andorinha que aparecerá nos sonhos de Helena Mikhailovna, nas visões de Daniil, agora emergia também nos fragmentos de memória daquele homem. Daniil segurou a mão daquele que poderia ser seu pai. Apertou-a com força, como outrora o pai apertara sua ao atravessar a rua. E então aconteceu algo estranho. O paciente fixou-o com um olhar penetrante. Por um instante seus olhos brilharam. Menino, sussurrou. Meu menino. O ar faltou a Daniil. Lidia Stepanovna paralisou com a seringa na mão, mas o lampejo de lucidez desapareceu tão rápido quanto surgira. O olhar do paciente tornou-se vago novamente. Não me lembro, murmurou. Desculpe. Não tem nada a desculpar, Daniil engoliu as lágrimas. Nós vamos ajudar você a lembrar. Quando o paciente voltou a adormecer, Daniil saiu para o corredor e pegou o telefone. Precisava ligar para a mãe, saber como ela estava. E Helena Mikhailovna atendeu ao primeiro toque, como se estivesse esperando junto ao aparelho. Daniilotka, sua voz estava embargada. Filho, não aguento mais. Sonhei com ele a noite toda, tão perto, tão vivo. Acordei e corri até a porta. Pensei que fosse ele batendo, mas não tinha ninguém. Daniil fechou os olhos, encostando-se na parede. O que era aquilo? Coincidência? Ou aquela conexão misteriosa que nem o tempo nem a distância conseguiam romper? Mãe, tudo vai ficar bem, disse, forçando firmeza na voz. Eu logo chego. Ao desligar, tomou uma decisão. Não havia tempo a perder. Cada dia sem memória era tortura para aquele homem, preso na gaiola da inésia, para a mãe consumida pela espera. Era preciso operar. Arriscada. Perigosa. Mas necessária. Voltou à enfermaria, onde Lidia Stepanovna ajustava o soro. Vou operá-lo, declarou firme. Precisamos remover o hematoma. Eu sei dos riscos, mas é a única chance. A enfermeira o olhou por longo tempo. Depois assentiu. Se esse homem for mesmo seu pai, Daniil Alexeyevich, ele estaria orgulhoso de você. Muito orgulhoso. A luz azulada do monitor iluminava o rosto exausto de Daniil. 3 noites sem dormir. Os olhos ardiam como se tivessem areia. Sobre a mesa, pilhas de artigos médicos, atlas de neurocirurgia, anotações rabiscadas às pressas. Ao lado, xícaras de café vazio, alinhadas como soldados em formação. Ele se recostou na cadeira, fechando os olhos. Diante da retina, desfilavam esquemas de estruturas cerebrais, trajetos de acesso cirúrgico, listas intermináveis de complicações possíveis. Preparara-se ao máximo no pouco tempo que teve. O telefone vibrou. Era a resposta do professor Saveyev, renomado neurocirurgião de Moscou, com quem Daniil havia se consultado por videoconferência. Mais uma peça no quebra-cabeça. O cérebro de seu pai, ou de um estranho. A pressão da responsabilidade apertava-lhe o peito como um torno. Cada movimento agora era uma aposta contra o tempo, contra a fragilidade da vida que tremia sob suas mãos. Pressão intracraniana, 28 milímetros de mercúrio. Estável, mas crítica, anunciou Semyon Yakovlevich pelo intercomunicador, a voz tensa, porém profissional. Frequência cardíaca, 88. Saturação, 99%. Daniil assentiu, sem tirar os olhos do campo operatório. A dura mater, aquela membrana resistente que envolvia o cérebro como um último escudo, brilhava sob a luz cirúrgica. Com um movimento preciso, ele incidou-a com o bisturi, revelando a superfície cinzenta e sulcada do córtex. Ali, entre as circunvoluções, escondia-se o inimigo, uma massa escura, quase negra, que comprimia o tecido neural como uma sombra maligna. Geoma subdural crônica, murmurou, mais para si mesmo do que para a equipe. Pelo menos 3 centímetros de diâmetro. Lidia Stepanovna aproximou o aspirador, pronta para remover o sangue que inevitavelmente escorreria. Daniil inseriu cuidadosamente a cânula, sentindo a resistência inicial do coágulo. Um jorro vermelho escuro encheu o campo de visão, seguido por um alívio quase imediato. A pressão dentro do crânio começou a ceder. Drenagem iniciada. Monitorando, Semyon não precisava dizer mais nada. Os números no painel falavam por si. A pressão intracraniana caía lentamente, como se o cérebro, finalmente livre do peso que o oprimia, suspirasse em silêncio. Mas Daniil sabia, o verdadeiro teste ainda estava por vir. Remover a hematoma era apenas o primeiro ato. O desafio agora era avaliar os danos. Com instrumentos de microcirurgia, ele explorou a área afetada, procurando sinais de isquemia, de tecido necrosado, de vasos rompidos que poderiam sangrar novamente. Cada milímetro quadrado era um mapa de uma batalha antiga, a queda, o trauma, os anos de esquecimento forçado. Atividade elétrica anormal no lobo temporal esquerdo, alertou Semyon, apontando para o eletroencefalograma. Possíveis focos epiléticos. Daniil cerrou os dentes.
Isso explicava as crises que o paciente tivera nos primeiros dias. Significava também que mesmo com a hematoma removida, o caminho para a recuperação seria longo e incerto. Administrem 500 mg de levetiracetam intravenoso, ordenou sem levantar os olhos. E preparem o corticoide para reduzir o edema. Enquanto aguardava a medicação fazer efeito, ele permitiu-se um segundo de pausa. Olhou para as mãos do paciente, imóveis sobre a mesa, marcadas por cicatrizes e calosidades. Mãos que talvez já tivessem segurado as suas quando era criança. Mãos que, se tudo desse certo, poderiam um dia reconhecê-lo novamente. Danil Ivanovich, a voz de Lídia era baixa, quase um sussurro. O sangramento parou. Podemos fechar. Ele respirou fundo. A parte mais crítica havia passado, mas o cérebro ainda estava vulnerável. Com movimentos meticulosos, suturou a dura máter, reposicionou o fragmento ósseo e fechou a pele com pontos quase imperceptíveis. Só então permitiu que os ombros, antes rígidos como pedra, relaxassem um pouco. Leve-o para a UTI. Monitoramento contínuo, sedação leve. Quero ser avisado de qualquer alteração, instruiu, enquanto tirava as luvas ensanguentadas. A equipe começou a se movimentar eficiente e silenciosa. Daniel, porém, permaneceu onde estava, olhando para o rosto pálido do paciente. Os olhos estavam fechados, a respiração regular, mas algo no ar havia mudado. Era como se, ao remover aquele pedaço de escuridão de dentro dele, tivesse também aberto uma porta pequena, frágil, mas real. Só então notou que suas próprias mãos tremiam. Não de medo, mas de algo mais profundo, a certeza de que, independentemente do resultado, havia feito tudo o que estava ao seu alcance. E, pela primeira vez em anos, isso era suficiente. Aquele cérebro exposto era um universo inteiro, memórias, pensamentos, emoções. Nas dobras daquela massa cinzenta, escondia-se a personalidade de seu pai, trancada por 21 anos na prisão da Inésia. Iniciando a abertura da dura máter, anunciou Danil, fazendo uma pequena incisão com precisão cirúrgica. O tecido cerebral revelou-se, vivo, pulsando ao ritmo dos batimentos cardíacos. Sob o microscópio, cada movimento era calculado ao milímetro. Centímetro por centímetro, ele avançava pelo caminho traçado, afastando sulcos, contornando vasos vitais e feixes nervosos. Pressão estável, informava o anestesista. Ritmo cardíaco regular. 2 horas depois, Danil alcançou seu objetivo. Ali diante dele estava a hematoma. Um coágulo escuro, quase negro, encapsulado pelo tempo. 21 anos antes, um trauma violento havia feito o sangue jorrar dentro daquele tecido, e desde então aquela massa estranha comprimia os centros da memória e da identidade. Procedendo à remoção, disse Danil, sentindo o suor escorrer pelas costas. Era a etapa mais crítica. O coágulo precisava ser extraído por completo, sem danificar as estruturas ao redor. Milímetro a milímetro, ele separava a cápsula do tecido cerebral, irrigando o campo operatório com soro fisiológico para manter a visibilidade. O quarto hora de cirurgia se aproximava do fim quando o imprevisto aconteceu. Ao remover o último fragmento, um pequeno vaso, escondido atrás da cápsula, rompeu-se. Pressão caindo, gritou o anestesista. Os números no monitor despencavam, 60 por 40. Daniel tentou localizar a fonte da hemorragia, mas o sangue inundava seu campo de visão, obscurecendo tudo. Trabalhando quase às cegas, ele pressionava com tampones, buscando estancar a brecha invisível. 50 por 30. A voz do anestesista tremia. Pulso filiforme. E então, o irreparável, uma linha reta apareceu no monitor. O coração parou. A sistolia, berrou o anestesista, iniciando manobras de reanimação. Mas Danil parecia não ouvir. Ele permaneceu imóvel sobre o cérebro exposto daquele homem que poderia ser seu pai. Um homem que havia acabado de encontrar e agora perdia novamente. Pai, não morra, gritou, esquecendo toda a contenção profissional. Foi então que algo impossível aconteceu. Na sala de cirurgia hermética, sem nenhuma janela aberta, uma andorinha apareceu. Ninguém viu por onde ela entrou. Simplesmente estava ali, batendo as asas sobre a mesa operatória. Meu Deus! Sussurrou Liudia Stepanovna, persignando-se mesmo com as luvas estéreis. A ave fez um círculo sobre o paciente, depois pousou em seu peito. Pequena, de penas escuras e peito branco, olhava fixamente para Danil. Em seu olhar havia uma sabedoria que transcendia o humano. Naquele instante, o mundo parou para ele. Era como se estivesse dentro de uma bolha fora do tempo e do espaço. A equipe, o corpo na mesa, tudo se dissolveu em uma luz branca e difusa. E nessa claridade viu seu pai, jovem, forte, como guardava na memória da infância. Alexei Danilovich sorria para ele, e em seus olhos brilhava orgulho.
Obrigado, filho, disse com a voz que Danil não ouvia havia 21 anos. Agora poderei voltar para casa. A visão durou apenas um segundo, mas quando a realidade voltou, o monitor emitiu um bip agudo. O ritmo cardíaco havia retornado. Atividade elétrica restaurada, exclamou o anestesista incrédulo. Pressão subindo. A andorinha bateu as asas e alçou voo, fazendo mais um círculo sobre a mesa antes de desaparecer tão misteriosamente quanto chegará. Todos na sala ficaram paralisados, atordoados pelo que haviam presenciado. Vocês viram isso? Perguntou o jovem assistente, a voz trêmula. Vimos, respondeu Liudia Stepanovna baixinho. Vimos um milagre. Danil respirou fundo, voltando ao presente. Suas mãos já não tremiam. Com precisão, localizou a fonte da hemorragia, um vaso fino, escondido em uma convolução. Coagulador, tamponamento, esponja hemostática, e o sangramento foi contido. Finalizando a cirurgia, ordenou. Fechando a dura mater. A hematoma fora completamente removida. A pressão sobre as estruturas cerebrais aliviada. Teoricamente, isso dava uma chance de recuperação da memória. Mas seria suficiente? O paciente acordaria? Reconheceria a si mesmo sua família? Essas respostas só ele poderia dar, se despertasse. Os últimos pontos Danil deu quase no automático. As forças o abandonavam. A adrenalina da operação dava lugar a um esgotamento avassalador. Quando a última gás estéril foi colocada sobre a cabeça do paciente, ele finalmente permitiu-se soltar o ar. Transportem para a UTI, disse, retirando as luvas. Monitoramento contínuo dos sinais vitais. Ao dar alguns passos em direção à porta, suas pernas vacilaram. As paredes da sala operatória giraram diante de seus olhos. Liudia Stepanovna mal conseguiu segurar seu corpo antes que desabasse no chão frio. Tudo bem, Danilo Alexeyevich, murmurou ela. Você conseguiu. Agora descanse. Deitaram-no em uma maca no corredor adjacente. Ele quis protestar, dizer que precisava ficar de olho no paciente, mas o corpo recusava-se a obedecer. 3 noites sem dormir, a tensão sobre-humana da cirurgia, o desgaste emocional, tudo cobrava seu preço. Antes de mergulhar em um sono profundo, ainda conseguiu pensar: fiz tudo o que pude, pai. Agora é sua vez de lutar. Por favor, volte para nós. A mãe está esperando. A UTI mergulhou em uma espera infinita. Ali o tempo não era medido em horas, mas nos batimentos do monitor, nas gotas do soro, nos suspiros do respirador artificial. Por 5 dias o paciente permaneceu em coma. 5 dias em que Danil não saiu do hospital, dormindo apenas em breves cochilos numa cadeira desconfortável ao lado da cama. Enfermeiras se revezavam, médicos entravam e saíam, mas ele permanecia, um guarda imóvel na fronteira entre a vida e a morte. Envelhecera naquela semana. As faces afundaram, olheiras escuras se instalavam sob os olhos, a barba por fazer transformou-se em uma selva desalinhada. Mas a mudança mais profunda estava no olhar, distante, como se ele também tivesse mergulhado em um tipo de coma, deixando ali apenas um invólucro vazio. No 3º dia, Liudia Stepanovna tomou uma decisão ousada. Danilo Alexeyevich, disse ao entrar na UTI. Liguei para sua mãe. Ele levantou os olhos, exausto. O que você lhe disse? A verdade, respondeu ela, simples. Que seu filho salvara um homem que poderia ser seu pai, e que aquele homem agora lutava pela vida. Danil quis argumentar, dizer que não havia preparado a mãe para um choque assim, que deveriam esperar o despertar, ter certeza. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Talvez fosse certo. Talvez a mãe precisasse estar ali ao lado. Ela viria? Já está a caminho, confirmou Liudia Stepanovna com um aceno. Helena Mikhailovna entrou na UTI em silêncio, quase sem fazer barulho. Parou na porta, olhando para a figura na cama de hospital. Os tubos e monitores pareciam não existir para ela. Via apenas o rosto. Alyosha sussurrou, não como uma pergunta, mas como uma certeza. Aproximou-se devagar, como se temesse dissipar uma visão. Sentou-se ao lado do filho, pegou sua mão, sem fazer perguntas, sem exigir explicações. Simplesmente ficou ali, olhando para o rosto do marido e segurando a mão do filho. Mamãe sabe que é ele, murmurava às vezes, entre lágrimas, enquanto ajustava o cobertor ou limpava uma poeira imaginária do rosto do paciente. E assim começou sua vigília conjunta. Danil e Helena, filho e esposa, 2 seres unidos pela mesma esperança e pela mesma dor. 2 corações que por 21 anos haviam esperado por aquele homem. Sentados um de cada lado da cama por horas, por dias. Às vezes falavam do passado, lembrando como era Alexei Danilovich, revivendo os dias felizes da família. Às vezes calavam-se, e aquele silêncio carregava mais significado do que qualquer palavra.
No quinto dia, Lídia Stepanovna trouxe uma guitarra velha desgastada pelo tempo, encontrada em algum canto esquecido do hospital. Tente tocar para ele, disse a Danil. Dizem que a música desperta memórias. Ele hesitou. Há muito não toco. Mas a enfermeira insistiu. Toque as canções que seu pai amava. Danil pegou o instrumento. Os dedos, como se guiados por uma memória mais profunda que o tempo, encontraram os acordes sozinhos. Uma antiga canção sobre um soldado que volta para casa começou a ecoar pelo quarto. Era a preferida do pai, que costumava cantarolá-la enquanto sintonizava o rádio nas frequências militares. Eis que os caminhos cheios de absinto me levam de volta ao lar. E tudo me parece um sonho. Helena enxugou uma lágrima. Ele sempre pedia que você tocasse essa música. Lembra? Dizendo que você era o mais talentoso da escola de música. Enquanto Danil tocava, algo dentro dele se soltava. A música fazia o que nem remédios nem tempo haviam conseguido. Curava as almas que tanto ansiavam por um milagre. E o milagre aconteceu no sexto dia. Uma manhã ensolarada com o gelo de janeiro desenhando padrões prateados nas janelas da enfermaria, mas por entre eles penetravam raios dourados. Um deles caiu sobre o rosto do paciente, fazendo-o franzir levemente a testa. Danil foi o primeiro a notar. Inclinou-se, observando atento. Pai, as pálpebras tremeram. Lentamente, com um esforço imenso, abriram-se. O olhar vagueou pelo teto, ora focando, ora se perdendo, como uma câmera antiga tentando ajustar o foco. Helena conteve a respiração. Danil segurou a mão do pai. Pai, você me ouve? Os olhos agora viraram-se para ele. E Danil soube, não era mais aquele olhar vazio de antes. Havia consciência ali. Havia reconhecimento. Alexei olhou longamente para o filho, como se lutasse para acreditar. Seus lábios tremeram, tentando formar palavras. Danil aproximou-se ainda mais. Estou aqui, pai. E então rouco, quase inaudível, mas com a mesma entonação que Danil guardava desde a infância, meu filho. As lágrimas jorraram. Danil não conseguiu segurar. Seu corpo sacudiu-se em soluços, e ele encostou a testa na mão do pai, repetindo como um mantra. Pai, papai, você voltou. Você realmente voltou? Helena chorava em silêncio, observando a cena. Alexei voltou o olhar para ela e esboçou um sorriso fraco. Tentou levantar a mão, mas as forças o traíram. Danil ajudou, guiando-a até o rosto da mãe. Lenosha. Naquela palavra havia tanta ternura que o coração parecia não caber no peito. Minha Lenosha, perdoe-me por ter demorado tanto para voltar. Helena ajoelhou-se ao lado da cama, beijando as mãos, o rosto, os cabelos do marido, entre lágrimas. Eu sabia, o coração de mãe não engana. Eu sabia que você estava vivo. E Alexei chorou com ela. Lágrimas escorriam por seu rosto emaciado, sulcando novas rugas. 21 anos de separação jorravam agora naquele choro, amargo e doce ao mesmo tempo. Lídia Stepanovna, que entrará para verificar o paciente, parou na porta comovida. Fez o sinal da cruz em silêncio e saiu. Alguns momentos são sagrados demais para serem interrompidos. A memória voltava a Alexei em fragmentos, como peças de um espelho quebrado sendo lentamente reunidas. Algumas lembranças eram nítidas, outras turvas, como através de uma névoa. Ele lembrava da esposa, do filho, da vida que tivera. Mas os eventos daquela noite fatídica que mudará tudo retornavam devagar, com dor. No 8º dia após despertar, já transferido para um quarto comum, Alexei pediu a Danil que se sentasse ao seu lado. Preciso contar o que lembro, filho disse, buscando as palavras enquanto a memória não lhe escapava. Danil sentou-se na beirada da cama. Helena acomodou-se em uma cadeira próxima. Alexei começou a falar pausadamente, parando aqui e ali para organizar os pensamentos. Lembro da viagem a Moscou. Março de 2003. Uma missão para assinar um contrato de modernização dos sistemas de comunicação militar. Um projeto de milhões. Fez uma pausa. Comigo ia meu colega Georgi Tarakanov. Trabalhávamos juntos no projeto. Alexei esfregou as têmporas, como se tentasse dissipar a névoa na mente. No trem, percebi uma inconsistência nos documentos. Os números não batiam. Comecei a verificar e entendi, Georgi havia falsificado os papéis. Superfaturara o valor dos equipamentos para ficar com a diferença. Discutimos. Sua voz falhou. Disse que denunciaria tudo à direção assim que chegássemos a Moscou. Ele me implorou para não fazer isso. Falava de problemas, de dívidas. Alexei calou-se. Seus olhos turvaram-se com as lembranças. Estávamos no corredor do vagão. O trem ia rápido já perto de Moscou. Georgi sugeriu sair para fumar, embora soubesse que eu não fumava. Virei-me para a janela e, de repente, engoliu em seco. Ele me empurrou com força com as duas mãos.
A porta do corredor estava destrancada. Só me lembro do impacto, e depois a escuridão. Helena sufocou um soluço, levando a mão à boca. Danil apertou a mão do pai, pálido de raiva. E depois? Perguntou baixinho. Depois? Alexei franziu a testa. Confusão. Fui encontrado por fiscais de linha. Estava inconsciente. Sem documentos. Georgi deve tê-los levado para que não me identificassem. Suspirou amargamente. Acordei em um hospital regional. Não me lembrava de nada, nem quem era, nem de onde vinha. Os médicos diagnosticaram amnésia, mas não se importaram muito. Mais um vagabundo atingido por um trem, pensavam. Quando me recuperei, me deram alta. Sem documentos, sem identidade. Tornei-me ninguém. Um homem sem nome, sem passado, sem futuro. 21 anos, sussurrou Danil. Onde esteve todo esse tempo, pai? Alexei respirou fundo, como se carregasse o peso daqueles anos nas costas. No começo tentei me encontrar. Ia à polícia, mas só me ignoravam. Demasiados desaparecidos, poucos recursos. E eu nem sequer sabia meu próprio nome. Sua voz tremia. Tentei trabalhar, mas sem papéis só conseguia empregos informais. Vivi em abrigos, em favelas. Às vezes, alugava um canto, outras, só a rua me restava. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Mas o pior não era isso. O pior estava aqui dentro. Tocou o peito. Eu procurava. Sempre procurava, sem saber o quê. Havia um vazio, como se tivessem arrancado meu coração. Sentia que em algum lugar, havia pessoas que me amavam, que me esperavam. Mas não conseguia lembrar quem eram, nem onde estavam. Danil e Helena choravam, ouvindo aquela confissão. 21 anos de tormento físico e da alma. 21 anos de vida roubados por uma mão criminosa. Sabe, filho, disse Alexei de repente, e em sua voz havia um tom novo, quente, quase místico. Nos momentos mais difíceis, sonhava com uma andorinha. Pequena, preta, com o peito branco. Ela voava sobre mim e me mostrava o caminho. Nas noites mais escuras, quando queria morrer, ela vinha e sussurrava: aguente, eles precisam de você. Levantou a mão tocando o peito, onde, sob a camisa do hospital, escondia-se uma tatuagem desbotada. Não sabia de onde ela vinha, nem o que significava, mas era minha única ligação com o passado. Olhava para ela e pensava: alguém te espera em casa. Se não, por que uma andorinha, o pássaro que sempre volta? Alexei olhou para o filho com ternura. Eu a segui. E ela o levou até você, todos esses anos depois. Aproximou-se, sentou-se na beirada da cama ao lado do marido e levou sua mão esquelética aos lábios. Agora você está em casa, Alioshênica, sussurrou com a voz embargada. Agora tudo ficará bem. A recuperação foi lenta, mas constante. A cada dia, Alexei ganhava mais forças. O apetite voltou, as bochechas recuperaram um pouco de cor, o olhar tornou-se mais límpido. A memória também se fortalecia. As lembranças da vida passada ganhavam nitidez, como fotografias antigas reveladas aos poucos sob a luz. Não se afastava dele nem por um instante. Alimentava-o com colheradas como a uma criança, ajudava-o a lavar o rosto, lia em voz alta seus livros favoritos. Todo o amor guardado no coração por 21 anos agora se derramava em cuidados infinitos. Muitas vezes, ao voltar do plantão, os encontrava em cenas que apertavam o peito, os pais sentados de mãos dadas, falando baixo, preenchendo as lacunas dos anos perdidos, costurando de volta a teia da família. Até que certa noite, ao entrar no quarto, ouviu o pai chorar. Como pude deixá-los? Como vocês viveram sem mim? A voz de Alexei quebrava-se em soluços. Nós esperamos, respondeu simples assim, enxugando suas lágrimas com os dedos. Todos os dias esperamos você voltar. No final da segunda semana após despertar, Alexei já conseguia ficar longo tempo sentado na poltrona e até dar alguns passos pela enfermaria. Seus pensamentos estavam mais claros, a fala firme e decidida. Aquele homem forte e resoluto que lembrava da infância começava a ressurgir. Uma noite, quando ficaram sozinhos, Alexei segurou a mão do filho. Precisamos conversar sobre Tara. Assentiu. Ele esperava por aquele diálogo. Havia procurado informações sobre na internet sem contar ao pai. O que descobriu fez seu sangue ferver. Ele se tornou um homem poderoso, pai, disse baixo. Diretor-geral de uma grande corporação de defesa. Contratos governamentais, condecorações, honrarias. Construiu sua carreira sobre sangue. Os olhos de Alexei brilharam frios. Sobre meu sangue. Sobre as lágrimas da sua mãe. Fez uma pausa, então falou com determinação. Precisamos encontrá-lo, pai. Fazê-lo pagar pelo que fez. Você acha que é possível? Depois de tanto tempo temos seu depoimento, continuou.
Vamos registrar uma denúncia no comitê de investigação. Crimes contra a pessoa não prescrevem. Alexei ficou em silêncio, olhando pela janela para a cidade noturna envolta no inverno. Depois, virou-se para o filho. Você entende no que estamos nos metendo? Perguntou. Ele é um homem influente. Tem conexões, dinheiro, poder. E nós temos a verdade e respondeu simples. E 21 anos de uma vida roubada. Alexei o observou por longo tempo. Em seus olhos misturavam-se orgulho, determinação e um amor que nem o tempo nem a distância haviam apagado. Finalmente assentiu. Você está certo. Esse canalha destruiu nossa família. Ele deve responder. Abraçou o pai com força. Pela primeira vez em anos, sentia-se completo. A família estava reunida e agora, juntos, buscariam justiça. Sabe por que eu precisava voltar? Perguntou Alexei Dani, sorrindo para o filho. Não só por mim. Precisava ver em que homem você se tornou. Sua voz embargou. Tenho orgulho de você, filho. Mais do que você pode imaginar. Do lado de fora, nas sombras crescentes do inverno, uma pequena ave cruzou o céu. Uma andorinha em janeiro, desafiando as leis da natureza. Fez uma volta sobre o hospital e dissolveu-se na noite como se sua missão, trazer Alexei de volta para casa, estivesse finalmente cumprida. A manhã de fevereiro amanheceu clara e gélida. Dirigia pelas ruas familiares sentindo no peito uma calma que há muito não experimentava. As mãos firmes no volante, as palavras se organizavam em sua mente, aquelas mesmas que diria a mãe. Como explicar que o milagre pelo qual ela esperara 21 anos finalmente acontecerá? Como prepará-la para reencontrar o marido que de jovem e belo oficial, transformará-se em um homem marcado pela errância? Como dar-lhe forças para suportar aquele momento? Estacionou em frente ao prédio e ficou imóvel por longo tempo, reunindo coragem. Quando finalmente subiu ao 5º andar, Mikhailona o recebeu na porta, como se pressentisse que aquele dia era diferente. Vestia um vestido simples, o cabelo preso com cuidado, os lábios esboçando um sorriso leve. Nos últimos dias, algo nela mudará. Uma força interior parecia despertar, como se o mundo, de repente, respirasse em compassos mais leves. Abraçou. Acabei de assar um bolo. O seu favorito, de maçã. Ele entrou na cozinha e sentou-se à mesa. Seus olhos caíram sobre o segundo conjunto de talheres, aquele que por 21 anos, aguardara o retorno de seu dono. Mamãe, precisamos conversar, começou, escolhendo as palavras com cuidado. Sentou-se à sua frente, observando-o com atenção. O que aconteceu? Seu rosto está tão estranho. Respirou fundo. Lembra daquele paciente de que ele falou? Aquele que eu operei? Claro que lembro, assentiu ela. Você disse que ele se parecia com seu pai. Não é uma questão de semelhança, mamãe. Tomou suas mãos entre as suas. É ele. É Alexei Dan, seu marido. Meu pai. O tempo parou. Os olhos de arregalaram-se, os lábios entreabriram-se em um grito mudo. Ela olhava para o filho sem piscar, como se temesse perder uma só palavra. O quê? Finalmente sussurrou. O que você está dizendo? É verdade? É, mamãe. Ele tem a mesma tatuagem, a rosa dos ventos com a andorinha. Lembra-se de tudo. De você, de mim, da nossa vida. Sabe coisas que só papai poderia saber. Balançou a cabeça lentamente, como se tentasse afastar um sonho. Não, isso não é possível. Nós o procuramos por tanto tempo. Polícia, detetives particulares, anúncios nos jornais. Ele perdeu a memória, mamãe. Um golpe na cabeça, uma hemorragia cerebral. Viveu 21 anos sem saber quem era ou de onde vinha. Vagou pelo país, até que o destino trouxe até nós. Levou a mão à boca. Seus olhos encheram-se de lágrimas e em seu olhar lutavam a dúvida e a esperança. É verdade? Murmurou. Você não está me enganando só para me consolar? Nunca, respondeu firme. Vamos para o hospital agora mesmo. Você verá com seus próprios olhos. De repente, rompeu em choro alto, convulsivo como uma criança. Lágrimas escorriam por seu rosto, os ombros tremiam. Eram lágrimas de felicidade, de 20 anos de espera finalmente recompensados. Deus meu! Repetia entre soluços. Obrigada, Senhor. Eu sabia, sempre soube que ele estava vivo. A abraçou, deixando-a chorar. Todos aqueles anos ela sobrevivera apenas pela fé, e agora essa fé ganhava corpo, ossos, voz. Caminhava pelo corredor do hospital como em um sonho. Seu rosto estava pálido, as mãos tremiam. A sustentava pelo braço, sentindo a tensão em seu corpo. Pararam diante da porta da enfermaria. Ela ajustou o cabelo, alisou o vestido, um gesto inconsciente, nervoso, de mulher prestes a reencontrar seu amor. Pronta? Perguntou baixo. Assentiu, incapaz de pronunciar uma palavra. O filho abriu a porta com cuidado.
Alexei estava sentado na poltrona junto à janela. 2 semanas após a cirurgia, já recuperara forças suficientes para dispensar o repouso absoluto. Ao ouvir o som da porta, virou a cabeça. O tempo congelou. Marido e mulher olharam um para o outro através do abismo de 21 anos. Milhares de dias e noites os separavam, milhões de palavras não ditas, oceanos de lágrimas derramadas. E tudo isso desapareceu em um instante. Leno, sussurrou Alexei, a voz quebrada. Minha Leno. Deu um passo à frente. Depois, outro. Suas pernas fraquejaram, e ela caiu de joelhos. Ela ajoelhou-se diante da cadeira do marido. Alecheca. Estendeu as mãos trêmulas, como se temesse que ele pudesse dissolver-se ao toque. É você mesmo? Alexei envolveu suas palmas nas suas, tão familiares apesar dos anos que os separavam. Os dedos entrelaçaram-se, encontrando instantaneamente a posição perfeita, como 2 metades de um todo que finalmente se reencontra. Sou eu, minha querida, respondeu, a voz rouca de emoção. Perdoa-me por ter demorado tanto a voltar. Pressionou o rosto contra os joelhos dele, abraçando-os com força. Alexei inclinou-se, beijando seus cabelos grisalhos, a testa enrugada pelo tempo, as bochechas molhadas de lágrimas. Choravam juntos em silêncio, sem soluços, apenas o fluxo quieto de 2 almas lavando com lágrimas 2 décadas de saudade. Danil saiu da enfermaria sem fazer barulho, fechando a porta com cuidado. Aquele reencontro pertencia somente a eles, a 2 corações que, apesar da distância e do tempo, nunca deixaram de bater no mesmo ritmo. A presença de Helena Mikhailovna transformou a fria enfermaria do hospital. Ela trouxe de casa os objetos queridos do marido, álbuns de fotografias amarelados pelo tempo, o tabuleiro de xadrez gasto, com o qual ensinaram o pequeno Danil a jogar, o rádio antigo que Alexei montara com as próprias mãos na juventude. Flores caseiras apareceram no parapeito da janela, retratos de família foram pendurados nas paredes. Todos os dias, Helena chegava com uma garrafa térmica, sopa ou mingau preparado segundo as receitas prediletas dele. Lembra como você adorava a papa de trigo sarraceno com cogumelos? Perguntava, alimentando-o com colheradas cuidadosas. Eu fazia toda sexta-feira, esperando você voltar do trabalho. Alexei assentia, os olhos úmidos. A memória retornava com os aromas, com os sabores. Cada pequeno detalhe do passado, ressuscitado pelas mãos carinhosas da esposa, tornava-se uma ponte que reconectava os fios rompidos de sua existência. Os médicos assistiam atônitos à recuperação acelerada do paciente. Os exames melhoravam a cada dia. A ferida cicatrizava com uma velocidade surpreendente, as funções cognitivas se restabeleciam. O amor cura melhor que qualquer medicamento, murmurava Lyudia Stepanovna, observando a família reunida. Era isso, um milagre autêntico. As lembranças daquele fatídico deslocamento profissional voltavam aos poucos. A cada dia, Alexei reconstruía mais peças do quebra-cabeça. Eu deveria assinar um contrato para modernizar os sistemas de comunicação militar, contou a Danil. Um projeto de milhões de dólares. O Georgi Tarakanov, meu subordinado, viajava comigo. Franziu a testa, revivendo a cena. Naquela noite no trem, enquanto revisava os documentos, notou uma inconsistência. Parte do equipamento estava superfaturada. Perguntou a Georgi, que primeiro negou, falando em erros de digitação, mas ele insistiu. Então o bastardo confessou. Planejava desviar a diferença. Disse que tinha dívidas, que não havia outra saída. Danil ouvia, os punhos cerrados. E você se recusou a encobri-lo? Claro que me recusei, confirmou Alexei. Disse que era obrigado a relatar à direção. Eram fundos públicos, um contrato militar. Ele me implorou para não fazer isso, jurou que sua vida seria destruída. Estávamos no corredor do vagão. Fiquei em silêncio por um instante. Virei-me por um segundo, e ele me empurrou com toda a força. Só me lembro do impacto contra o aterro e depois da escuridão. Danil abraçou o pai, sentindo a raiva ferver dentro de si. Aquele homem que por ganância destruíra sua família deveria pagar. Papai, nós o encontraremos. Já entrei em contato com o comitê de investigação. Eles se interessaram pelo caso. Alexei olhou para o filho, incrédulo. Passaram-se mais de 20 anos. Acha que ainda há esperança? Você está vivo, respondeu Danil, firme. Pode dar seu depoimento. E Tarakanov é uma figura muito visível agora. Diretor-geral de uma corporação de defesa. Demasiada exposição na mídia. De fato, os acontecimentos precipitaram-se. A denúncia apresentada ao comitê de investigação provocou uma reação imediata.
especialmente quando se descobriu que após o desaparecimento de Alexei, Georgi Tarakanov ocupará seu posto com rapidez suspeita e passo a passo escalará posições na carreira, apropriando-se das ideias e desenvolvimentos nos quais Rogaev trabalhará. Os investigadores localizaram os documentos arquivados daquele contrato maldito. Na análise minuciosa, encontraram as fraudes exatamente onde Alexei indicara. Surgiram testemunhas, o condutor do trem, que vira os dois homens discutindo no corredor, mas não dera importância, e o fiscal de linha, que encontrara o corpo ferido junto à vala. 3 semanas depois da denúncia, Georgi Tarakanov foi preso em seu próprio escritório. A notícia ecoou em todos os meios de comunicação. Diretor-geral de Corporação de Defesa preso por tentativa de homicídio. Quando Tarakanov foi levado para interrogatório e viu Alexei, vivo, lúcido, lembrando-se de tudo, seu rosto contorceu-se em pânico. Caiu de joelhos, confessando tudo entre soluços. Não queria matá-lo, Alexei. Apenas me apavorei. Pensei que você me denunciaria. Jurava que você estava morto. A verdade triunfou após 21 anos. A justiça, que parecia inalcançável, finalmente se concretizou. O dia da alta foi um renascimento para os Rogaevs. Alexei, apoiado no braço do filho, desceu lentamente os degraus da entrada do hospital. Do lado de fora os esperava um carro, e dentro dele, Helena com um buquê de flores silvestres, as mesmas que Alexei sempre lhe oferecia no aniversário de casamento. Vamos para casa, disse ela simplesmente, estendendo-lhe as flores. Ele entrou no veículo, olhando pela janela a cidade que desfilava. Zarecha mudará muito, prédios novos, shoppings, viadutos. Mas algo intangível permanecia familiar em seus contornos. Ou talvez fosse o próprio ar, aquele que sua família respirava. Ao subirem ao apartamento, Alexei parou no limiar. O coração batia descompassado. Durante 21 anos viverá sem lar, sem âncora. E agora estava à porta de seu passado e de seu futuro ao mesmo tempo. Helena tomou-lhe a mão com delicadeza. Entre, Alechenka. Nós o esperamos. Ele deu um passo adiante e congelou. O apartamento recebeu como um museu. Tudo estava preservado exatamente como no dia de sua partida. Seus chinelos ao lado do sofá, sua caneca na prateleira, suas ferramentas no armário. O calendário na parede ainda marcava março de 2003. Caminhou devagar até seu escritório. Sobre a mesa, os esboços nos quais trabalhará antes da viagem. A cadeira estava posicionada como se o dono acabasse de levantar-se por um instante. Alexei sentou-se e passou os dedos pela superfície da escrivaninha, sentindo as marcas familiares. Lágrimas escorreram por seu rosto. Você guardou tudo, sussurrou, olhando para a esposa. Todo esse tempo. Helena sentiu, enxugando as lágrimas. Sabia que você voltaria. O coração de mãe não se engana. Daniel observava da porta, testemunhando o pai redescobrindo seu mundo. O círculo rompido finalmente se fechará. A primavera trouxera uma nova vida à família Rogaev. O sentimento era indescritível. Um mês após o noivado, Svetlana trouxe a notícia que encheu todos de alegria. Esperavam um bebê. Agosto de 2024, exatamente 6 meses depois daquele dia em que Daniel operara um desconhecido sem-teto. Na dacha dos Rogaev, a festa era dupla. Aniversário de Alexei e a celebração de seus 6 meses de volta ao seio da família. À mesa comprida no jardim, reuniram-se todos os que amavam. Alexei, bronzeado, mais magro, rejuvenescido pela felicidade, presidia o encontro. Ao seu lado, Helena radiante. Daniel e Svetlana, com a barriga já visível, trocavam olhares cúmplices. Vizinhos, colegas, amigos que os apoiaram nos tempos difíceis. E claro, o convidado de honra, o recém-nascido Alexei Danilov Rogaev Jr., que chegará uma semana antes do previsto, como se pressentisse a importância daquele dia. O berço, colocado à sombra de uma macieira, abrigava o pequeno. Alexei, o mais velho, inclinou-se sobre ele, observando os traços minúsculos do neto. É sua cópia quando bebê, disse a Daniel. O mesmo narizinho, o mesmo queixo teimoso. O menino entreabriu os olhos, como se reconhecesse a voz do avô. Com cuidado, Alexei pegou-o no colo, apertando-o contra o peito. Um pedaço da tatuagem aparecia por baixo da camisa desabotoada. Vê, pequenino? Sussurrou, mostrando a andorinha ao neto. Ela sempre encontra o caminho de casa, porque o amor é a bússola mais fiel. Daniel observava pai e filho, e algo quente se espalhava em seu peito. A decisão surgiu natural, como o nascer do sol. Pai disse, quero fazer a mesma tatuagem, para que nossa tradição familiar continue. Alexei levantou os olhos para o filho, e eles brilhavam úmidos. Sabe no que estou pensando, filho? Cada um de nós tem seu próprio caminho de volta. O meu levou 21 anos.
Mas eu percorreria tudo de novo para ver o homem em que você se tornou. Ele passou o bebê para Danil e abraçou o filho com cuidado para não incomodar a criança. Tenho orgulho de você. E sei que um dia seu filho também se orgulhará de você como eu me orgulho agora. Um bando de andorinhas cruzou o céu rumo ao horizonte. O sol se punha, tingindo as nuvens de rosa. Os Rogaev permaneciam à mesa, unidos por fios invisíveis de amor que nem o tempo nem a distância conseguiram romper. Danil olhou para a esposa, para os pais, para o filho nos braços, e compreendeu: eis aqui a verdadeira felicidade. Não nos discursos grandiosos ou nas conquistas monumentais, mas nesses instantes simples, quando todos os que amamos se reúnem, quando o passado e futuro se encontram no presente. Erguendo o copo, Danil brindou pelo retorno à casa. E porque até o caminho mais longo, um dia nos leva de volta ao lar, acrescentou Helena, olhando para o marido com ternura. Pelo amor, concluiu, a bússola mais fiel do mundo. Alexei puxou a esposa para perto, beijando-lhe a têmpora. Você me esperou 21 anos. Agora, vou amar você por cada dia dessa espera. As sombras da noite se estendiam sobre o jardim. As luzinhas penduradas entre as árvores acenderam-se. Ao longe, uma música suave ecoava. Os Rogaev haviam recuperado sua integridade, seu lar, sua felicidade. E no céu a primeira estrela brilhava, aquela mesma que sempre guia os perdidos de volta para casa.